Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que eu esteja encontrando vocês muito bem aí nesses dias, guardadinhos do jeito que vocês estão e todos com saúde, que é o mais importante. Hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre, tá bom? O primeiro bimestre nós encerramos quando fizemos o trabalho. E hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre. E o que eu coloco aqui no quadro, porque eu sempre coloco um resumo, os tópicos, o que quer que seja que eu coloque aqui no quadro, vocês já peguem, tá? E vão copiando no caderno. Façam igual vocês fazem normalmente. Aí vai lá, coloca lá aquela divisãozinha, segundo bimestre, para nós iniciarmos, que é para ficar tudo organizado. De coração, eu espero que as provas, as avaliações desse bimestre sejam presenciais, né? Mas nós não sabemos o que vai acontecer. Mas se elas forem presenciais, vocês precisam estar com isso organizado. E se não forem, também, tá bom? Então, se organize, que na realidade nós estamos fazendo um dia de cada vez, né? Cada semana a gente programa outra, a gente não está programando nada para longe. Que a gente não sabe o que vai acontecer. Quanto tempo ainda a gente ainda vai ficar nessa quarentena, né? Isso aí é uma incógnita para todos nós, tá bom? Então, organizem-se, coloque aí, início do segundo bimestre. Na folhinha, eu vou começar pela folhinha só o texto introdutório, tá bom? Peguem a folhinha lá. O título é Mesopotâmia. Ai, professora, que nome é esse? Pelo amor de Deus, professora, me ajuda, não me atrapalha, não é isso? Mesopotâmia. A estreita faixa de terra entre os rios Tigre e Eufrates foi muito disputada por diversos povos. Apesar os riscos que a natureza impunha à natureza humana, foi nessa região que surgiram as primeiras cidades. Desde as primeiras civilizações, a religião desempenhou um papel importante na organização social. O compartilhamento da crença em determinadas divindades gera um sentimento de coletividade, que será tanto mais forte quanto maior for a influência religiosa da sociedade. Bom, com essa introdução, começamos, mas eu vou explicar Mesopotâmia. Vamos lá. Primeiro, o significado de Mesopotâmia. Terra entre rios. Mesopotâmia significa terra entre rios. Bom, todas as sociedades, nós vimos que eles começaram a se organizar em cidades, não foi? Então, decidiram que a gente pode ficar nesse lugar, plantar e colher aqui. Então, eles fizeram o quê? Já que nós podemos plantar e colher aqui, nós temos que escolher um lugar que seja próximo a rios. Porque se eles escolhem um local distante dos rios, como eles teriam água? Não dá. Não tem condição. Então, eles escolhem locais que tenham rios. E a civilização mais antiga que nós vamos ter notícia é a Mesopotâmia, que o significado é terra entre rios, e ela é chamada de berço da civilização, porque foi na Mesopotâmia que começaram, ou se originaram, a maioria dos povos que nós conhecemos. Bom, Mesopotâmia significa terra entre rios, e ela está localizada entre os rios Tigre e Eufrates.
Tigre e Eufrates. São os dois rios da Mesopotâmia, tá? Vou colocar para vocês aí agora o mapa dessa região que é chamado de Crescente Fértil. Por que esse mapa é chamado de Crescente Fértil? Observe que eu tenho aí alguns países aí localizados e você observa que todos estão entre os rios Tigre e Eufrates. Estão vendo aí? Ok. Por estar, igual vocês viram no mapa, por estar próximo aos rios, essas civilizações são chamadas de civilizações fluviais. Não vai ser só a Mesopotâmia, tá? Mas nós vamos começar, porque o capítulo fala sobre a Mesopotâmia e o Egito, se eu não me engano muito, Mesopotâmia e o Egito. Então, mas hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, ok? Eu quero fazer um parêntese aqui, que quando a gente fala de berço da humanidade, e a gente fala muito sobre criação e evolução, muita gente diz não acreditar na teoria da criação, né? E um dos indícios que a Bíblia nos dá que a criação realmente existiu e pode ser paralela à história, está no livro de Gênesis, tá? Quando fala do Jardim do Éden. Porque no Éden tinham 4 rios. E dois desses rios eram o Tigre e o Eufrates, que são os rios da Mesopotâmia, tá? Vou colocar para vocês aí o texto bíblico que fala sobre esse trecho, de Gênesis. Vou estar lendo com vocês aí. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado de Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, que é o rio que nós estamos falando, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Então, falar em Mesopotâmia, eu estou falando do berço da civilização, por isso que eu estou falando que tem base para nossa teoria, para a teoria da criação também. Só que historicamente nós vamos falando sobre a teoria da evolução, tá? A história, ela vem contando a história a partir da teoria da evolução, tá? Mas como aí nós acreditamos na teoria da criação, e porque acreditamos em Deus e temos fé nisso, eu sempre gosto de ler esse trecho bíblico aí para vocês entenderem que realmente tá aí. Deus criou, né? O Jardim do Éden e fez toda aquela coisa e provavelmente o Jardim do Éden estava nessa localização da Mesopotâmia. Vamos prosseguir aqui na matéria. Vamos lá. O livro hoje vai ser da página 66 até a 72. Que nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, algumas informações, mas para iniciar, nós temos uma imagenzinha aí na página 66, tá bom? Isso aqui que eu falei foi só a introdução. E vamos lá. Tem uma imagem. Quem já viu esse filme? Que está na imagem. Quem já viu? Acho que todo mundo, né? Se não viu, aproveite esses dias para assistir esse filme.
Uma Noite no Museu. O Segredo da Tumba é o último da série de 3 filmes sobre os apuros vividos pelo guarda noturno Larry Daley, quando descobre que os objetos do museu no qual trabalhavam ganham vida. Aí, aqui, tem os segredos que estavam em uma tumba. E isso era comum. Os faraós egípcios antigos, eles preparavam, isso a gente vai quando a gente falar sobre o Egito, tá? Eles preparavam as suas tumbas para quando eles voltassem à vida, porque eles acreditavam que voltariam à vida. Ok? Mas isso aí vou falar depois. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mas aí aproveita que na semana que vem que eu vou falar do Egito, aproveita para ver o fio, tá bom? Vamos lá então? Vou colocar os tópicos de hoje aqui para vocês. Okay? Aí vocês já podem copiar, tá bom? Esse tópico aí. Já dei um espacinho. Bom, nas civilizações fluviais, ok? Para que eles tirassem água dos rios, eles precisavam fazer obras hidráulicas. Porque não existiam canos como hoje em dia. Como eles faziam para que essa água chegasse mais próxima, tá? Eles tinham que canalizar, fazer tipo assim, dos rios, eles faziam valas para a água poder chegar mais próxima da plantação, tá? Assim tá meio estranho, mas eu vou colocar para vocês, vou tentar colocar para vocês um trecho do filme que mostra bem essa obra hidráulica aí. Só voz unindo uma multidão que vai plantar com fé e esperança o trigo com as suas mãos e com alegria então irão colher o alimento que juntos nos ensina a viver. Você precisa trabalhar com amor, você precisa se doar com prazer, buscando sempre sua força interior. Então essas obras hidráulicas eram muito importantes nessa época. E nessa época nós vamos ter a formação do Estado. Vou ler aqui para vocês rapidinho. No segundo parágrafo da página 69, está assim: para desempenhar satisfatoriamente suas atribuições, os reis cercaram-se de auxiliares. Entre eles havia os sacerdotes, que ficavam nos templos e eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos, como os sacrifícios e as oferendas aos deuses. Os soldados, que impunham as leis e protegiam a cidade de ataques inimigos. E os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses e os que acompanhavam a execução de obras. Por causa dessa diferenciação de funções, algumas pessoas acumularam mais riqueza e poder do que outras, o que deu origem a uma hierarquia social. Então aqui já começa a hierarquia social. Umas pessoas que têm mais poder do que outras. Já começa aqui. Bom, para poder administrar, porque eu tenho muitas plantações, eu já tenho criação de animais, então para poder fazer toda essa dinâmica, eles vão precisar criar a escrita cuneiforme. Cuneiforme, tá? Aí a imagem da escrita cuneiforme. Observem que é uma argila, né? Parece uma pedra de argila, onde eles vão com um objeto que é chamado de cunha e eles vão fazendo esses buraquinhos para fazer a escrita. Dava um pouquinho de trabalho, mas assim que eles faziam, tá?
Observem uma coisa, aqui na nessa primeira civilização, nós vamos ter o início de tudo que nós conhecemos como formação de Estado, tá? Eu vou ter aí, já vou começar com os registros, eu tenho que escrever, eu tenho que deixar registrar tudo o que acontece. Isso já na primeira civilização, nós já temos notícias. Quem fazia a escrita cuneiforme era um escriba. Ele só tinha a função de ler e escrever. Ele estudava anos para aprender a ler e escrever. Aí na página 70 eu tenho uma... Como é que eu digo? Uma charge que ela fala sobre um tipo de escrita antes da cuneiforme, que era escrita pictográfica, que tinha símbolos. Então ele faz uma comparação com os dias de hoje, olha aí. A escrita pictográfica e os emojis. Os nossos emojis, que é um tipo, né, vamos pensar, de escrita pictográfica. Os emojis aí, estão vendo que interessante? Bom, então vamos para a Mesopotâmia, os reinos mesopotâmicos. Primeiro nós vamos falar sobre os sumérios e os acádios. Vou colocar aqui para vocês. Primeiro que o livro vem citando das civilizações da Mesopotâmia são os sumérios e os acádios. Eles, muito provavelmente, foram os povos que criaram a roda e o arado, tá? Importantes na agricultura. Eram cidades-estados de política autônoma, eram independentes. Cada cidade tinha a sua política, não existia uma política para toda a Mesopotâmia. Cada cidade tinha a sua política diferente. Os próximos três povos são os amoritas, assírios e caldeus, que está na página 72. Desses aqui vai surgir algo muito interessante desses três povos, que é o primeiro código de leis da história. O Código de Hammurabi, ele tinha um princípio básico: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. O que acontece? Vamos lá. Houve necessidade de se criar leis, porque a população estava crescendo. Como fazer? Então o rei Hammurabi, por isso o Código de Hammurabi, resolveu escrever com a escrita cuneiforme, né? Então era uma grande pedra e nela ficava escrita ali todas as leis do Código de Hammurabi. O princípio dessas leis era o princípio de Talião. Estranho, né? Princípio de Talião. O princípio de Talião, ou vai ser lei de Talião, é o olho por olho, dente por dente. O que eu faço, eu tenho que receber em troca. Esse é o olho por olho, dente por dente. Se eu dou um tapa, eu tenho que receber um tapa. É a minha punição. Se eu mato alguém da família vai ter o direito de me matar. Entendido? Então, o que você faz vem de volta para você. Isso vai fazer com que os povos sejam muito injustos. Porque às vezes eu não vou ter nada a ver com a situação e eu vou ser condenado. Então o Código de Hammurabi não existe até hoje porque ele era injusto. Porque, por exemplo, tinha um trecho lá na lei que dizia que se uma construção cair na cabeça e matar, por exemplo, fizeram aqui a minha casa,
o cara que fez o quarto aqui onde eu estou, se esse quarto cai na minha cabeça e eu morro, a minha família vai ter o direito de matar esse pedreiro. Olha que louco. Né? Pode ter sido 1000 coisas que fizeram esse quarto cair na minha cabeça, não só porque ele construiu mal. Então, algumas vezes, a lei não era justa. Por isso que ela não existe até hoje. Então, esse é o Código de Hammurabi. Está na página 72. Ok. E vamos para fazer as atividades do livro primeiro. Do livro vai ser a 69. Isso, recapitulando. 69 e a 72. Vamos lá? Na página 69 e 72 exercícios. Está assim. Por que as primeiras civilizações que se formaram no Oriente se desenvolveram às margens de grandes rios? Por quê? E a número 2 está pedindo para vocês definirem estado. E aí? Então vamos lá. Por que eles ficavam próximos aos rios? Porque necessitavam de terras férteis para praticar a agricultura. Bom, estão conseguindo ver aí a resposta da 1 e da 2? Estão, né? Tá aí para vocês. Agora vamos para a página 72. Vamos lá? 72. Página 72. 3. Defina a localização da região conhecida como Mesopotâmia. Você vai falar entre os rios que elas estão. Só isso. 4. Qual foi a importância dos amoritas e dos caldeus para a história da Mesopotâmia? Está nessa página mesmo aqui, 72, a resposta. E número 5. Por que a região da Mesopotâmia foi palco de disputas entre tantos povos diferentes? Por quê? Por quê? Bom, agora aí está a resposta da página 72, para que vocês possam conferir as respostas. Aí tá assim, ó, número 3, eu pedi para definir a localização da Mesopotâmia. Então é só dizer o local que ela estava. Então a resposta é na região do Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates. Tá bom? Número 3. A número 4, eu pedi a importância, né, dos amonitas e caldeus para a história da Mesopotâmia. Aí vem a resposta, que o rei amorita Hammurabi compilou as leis da época em um código, quer dizer, os amoritas, a importância vai ser a criação do Código de Hammurabi. E os caldeus transformaram a cidade da Babilônia em uma das mais belas e ricas da época. Na número 5, eu vim perguntando por que a região da Mesopotâmia foi palco de disputa para tantos povos diferentes. Porque, quando eu falei dos rios, né? Era uma região fértil e de fácil acesso. Por isso foi palco de disputa entre vários povos diferentes. No exercício da folhinha, eu tenho aí, ó, elabore um quadro resumo explicando a formação das primeiras cidades. Ao elaborar o quadro, considere as principais razões do surgimento das cidades, os lugares em que elas se formaram e como o poder estava organizado. Ok?
Aqui. Aí o quadro já está aqui. Você vai só completar esse quadro. Número 2. Agora, imagine que você é o responsável pela fabricação de tecidos em uma das mais antigas cidades que se formaram no mundo. Escreva como você organizaria o trabalho. Lá naquela época, como você organizaria esse trabalho. Aí está a resposta do quadro número 1. Principais razões, lugares de formação e o poder. Só copiar, tá bom? Ou só conferir a resposta. E a número 2 está aqui. A divisão do trabalho, eu trabalho em diversas etapas. Bom, por hoje foi só isso, né? Terminamos a nossa aula e aguardem na semana que vem que nós vamos estar falando sobre o Egito, tá? E até a próxima aula. Façam tudo bonitinho, deixe o caderno organizadinho. Beijos e fiquem com Deus!